Minha gente, bora começar mais um episódio de Velho Pode. Experiências que inspiram. Eu tenho certeza que todos os nossos episódios devem ter tocado alguma coisinha aí em vocês. Lembra de pegar o nosso sininho, ativar o sininho. Gente, eu tenho uma dificuldade para lembrar desse negócio. Ativar o sininho, compartilhar o nosso conteúdo, passar para o pai, para a mãe, para o avô, para a tia e para a galera mais jovem também, porque nós aqui temos experiências que valem a pena compartilhar, porque são experiências inspiradoras. E hoje eu estou com uma mulher extremamente inspiradora e que a gente vai conversar sobre esse mercado de trabalho, sobre as possibilidades, porque a gente às vezes tem uma ideia de que quando a gente se aposenta, a gente acaba aposentando do trabalho e da vida. E a gente esquece que ninguém vai morrer mais hoje com 50, 60 anos, minha gente. Vai todo mundo morrer com 100 anos. Portanto, tem aí, ó, pelo menos 30 anos para frente que você precisa se perguntar o que eu vou fazer com toda essa idade que está sobrando pela minha vida. E é com essa proposta que eu vou conversar hoje com a Renata Filardi, que vai trazer pra gente esse mundo novo que está se abrindo para os 50 a mais, que é essa recolocação no mercado de trabalho, né, Renata? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada de coração, seja muito bem-vinda, se apresente começando, porque aqui a gente já bota de cara a nossa idade. Quantos anos Renata 53, tem? Muito bem 53 anos, muito bem vividos, é isso aí. Fala um pouquinho pra gente, Renata, como é que começou a sua trajetória nesse ambiente de RH, de recolocação, ou primeiro era só a colocação e não a recolocação? Bom, quando a gente é jovem, a gente escuta muitos outros, né? Então, Sim. Quando eu tinha lá 18 anos, na época de vestibular, eu falei, o que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer engenharia, porque meu namorado era engenheiro, e era bacana engenharia, ganhava dinheiro, aquela coisa. Então, a gente escolhe um pouco pelos outros. Uhum. E aí, eu fui, passei em engenharia, detestei, não passei logo em física. Você então, não tem a menor cara de engenheira, né? Não, eu ainda me inscrevi em engenharia elétrica. Eu falei, gente, porque eu sou louca. Então, eu falei, não é isso que eu quero. Aí, eu fui pra economia, ok. Foi bom, um curso bacana, mas eu também não ia ser economista. E aí, por acaso, eu digo assim, sempre a gente tem que ter um propósito, né? Então, o primeiro lugar onde eu fiz um estágio foi na Coca-Cola. E aí, por que eu fui pra Coca-Cola? Porque eu amo Coca-Cola. Então, na verdade, o meu propósito era Coca-Cola. Olha, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia tomar Coca-Cola. Maravilhoso! Então foi ótimo. Mas antes disso... Era um propósito, não deixava de ser um propósito. Antes disso, por que eu tô falando disso? Porque antes disso eu entrei num estágio que foi minha irmã que indicou, no mercado financeiro, que não tinha nada a ver comigo. E eu, em 6 meses, fui demitida. Porque eu era horrível, eu era péssima. Não tinha propósito nenhum, não sabia o que eu estava fazendo ali, não conhecia o trabalho. Então, realmente, eu tinha que ser demitida. Depois que eu fui demitida, eu falei, gente, o trabalho não pode ser assim. Você tem que trabalhar com alguma coisa que você goste, que você tenha um propósito, que seja interessante. E aí, ok, então eu vou procurar alguma coisa que eu goste. E aí surgiu tem que fazer o mínimo de sentido, né? Exatamente. Então, o meu primeiro propósito não era tão nobre, mas para mim tomar Coca-Cola naquele momento era. Então, eu entrei lá na Coca-Cola, na área de recursos humanos, que eu nem sabia que existia. E amei. Então, trabalhar com pessoas é muito bom, né? Desenvolver pessoas, ajudar as pessoas a encontrarem seus sonhos, a serem reconhecidas. Então, é uma área muito bacana. Ou seja, muito longe da engenharia e da economia. Completamente longe. E aí, enfim, comecei a fazer carreira na área de recursos humanos. Então, desde os 20, eu tô na área de recursos humanos. Mas você sabe, gente, vocês estão ouvindo isso, né? Olha a questão da mudança de rota, que é uma coisa, Renata, que a gente fala muito aqui no Velho Pode, porque a gente tem que estar aberto para refazer a rota. Né? Porque assim, imagina se você tivesse ficado lá na engenharia ou na economia, numa coisa que você não gostava, que não tinha propósito, que não tinha sentido para você. Olha o sofrimento, porque quantas pessoas passam a vida inteira fazendo aquilo que não gosta, que não se reconhecem, porque o pai disse que tinha que ser engenheiro, porque a mãe queria um filho médico, porque queria um filho dentista, e quantas pessoas, né, pacientes meus mesmo, que a vida inteira falaram, Roberta, eu fui porque o meu pai queria um advogado na família. Eu fiz porque a minha mãe disse que tinha que ter um engenheiro na família e não cumpriu esse propósito. Eu, como sou apaixonada pela medicina, eu falo que eu jamais poderia fazer outra coisa que não medicina. Eu fico muito impactada com quem faz o que não gosta, porque deve ser muito ruim, né, Renata? Não, deve ser péssimo. Imagina você todos os dias de semana acordar às 7 horas da manhã, sei lá que horas, vai trabalhar uma coisa que você não gosta. Eu acho que assim, você não vai ser tão bom e você não vai ser bom quando você faz uma coisa que você não gosta. Então eu digo até para os jovens,
jovens. Quando você escolhe, pode ser a carreira que te dê menos dinheiro, mas se você faz uma coisa que você faz bem, você vai se destacar. E aí você pode até ganhar dinheiro, pode ganhar reconhecimento, enfim, o que você quiser. Então, assim, procure aquilo que você realmente gosta, porque senão você vai ser medíocre naquele trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante. E não ter medo de, você falou da rota, não ter medo de mudar, porque, gente, a vida tem mudança do tempo inteiro, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Acho que a única que a gente fala, a única certeza que a gente tem é que a gente vai nascer e um dia a gente vai morrer. Durante esse período, a gente tem que viver da melhor forma possível. Então, eu acho que mudar a rota cada vez mais vai acontecer. Até porque a gente está vivendo muito tempo e a gente não vai ficar mais com a mesma carreira sempre. A gente vai ter que se reinventar ao longo da vida. Até porque eu acho que nessa reinvenção de carreira, o que eu vejo, assim, por exemplo, meu pai, né? Meu pai tem 73 anos hoje. E o meu pai, ele trabalhou, meu pai não pôde estudar. Então, meu pai entrou numa empresa de ônibus e ele aposentou na empresa de ônibus, mas ele foi crescendo na empresa de ônibus ao longo dos anos. Naquela época, era uma coisa assim, que mais vale a prática do que a gramática, que se dizia, né? Então, você ia aprendendo com os mais velhos e você ia ali ampliando a sua carreira dentro de uma empresa sem a necessidade de um estudo propriamente dito, que hoje em dia já não se sustenta mais dessa forma, né? Mas o meu pai, ele tinha muito assim, ele tinha muito orgulho de estar 30 anos na mesma empresa, do mesmo jeito, sem mudar, sem mexer e sem tirar férias, que ele achava super bonito também. Igual o meu pai. Né? Ele achava lindo isso. E hoje há uma dinâmica completamente diferente. A gente fala de saúde mental, a gente fala da necessidade da pausa, de parar. Isso mudou, né? No mercado de trabalho, acho que de todas as áreas e em todas as idades. Eu acho que sim. Quer dizer, ainda tem... O nosso grupo ainda é um grupo que está naquela fase do meio, porque a gente foi ensinado que a gente tem que trabalhar de qualquer jeito, a qualquer hora, entregar, não tem problema, nós somos workaholics. A geração mais nova não, ela já vem com já sabe que quer um propósito e já sabe que quer qualidade de vida também. Então, como é que a gente equilibra isso? Na nossa geração, a gente ainda sofre um pouquinho mais, porque a gente fica, será que eu vou tirar férias? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu vou sair 5 horas da tarde da empresa? Ai, meu Deus, é muito cedo. Então, eu acho que a gente ainda vive muito nesse conflito. E o meu pai também foi assim, ele era militar, trabalhou 50 anos na Marinha e nunca tirou férias. E aí, eles achavam lindo, né? Achavam maravilhoso. Lindo. Porque eu nunca tirei férias, porque eu sempre chego na hora. E depois, quando foi aposentado, que ele parou de trabalhar, ele entristeceu. E aí falou, poxa, eu devia ter tirado as férias que eu não tirei, curtido a família no tempo que eu tinha que curtir. Então, a gente tem que curtir a família, porque a gente não é mais a gente não é uma divisão. Eu tô aqui, sou trabalho. Depois eu vou vir a chave, vou para casa e sou a Renata de casa. Então, toda a mesma pessoa. Então, a gente tem que aproveitar todos os lados da nossa vida. E quando você fala do seu pai trazendo essa informação, cara, é impressionante como a gente está falando, parece que da mesma pessoa, Exato. Né? E lá em casa, por outro lado, ainda tivemos um agravante. A minha mãe faleceu na pandemia. E o meu pai, depois disso, ele vem ele traz essa fala, ele fala muito assim, da estupidez que ele fez da vida, porque ele sempre achava que dava para ser depois, que poderia empurrar para depois, as férias poderiam ser depois, que ele ia viajar com a minha mãe depois, que tudo seria num outro momento, e esse momento nunca mais veio. Então isso para ele hoje tem um outro peso, um outro olhar. E eu acho que essa geração agora mais jovem, eles já vêm com essa ideia, né, de que a gente tem que aproveitar o hoje, tem que aproveitar o agora, porque a gente de fato não sabe se amanhã vai dar tempo. Se a gente vai dar para ficar 20 anos sem tirar férias e depois, num outro momento, isso de fato vai acontecer. Então, eu acho que essa chavinha já começa a mudar. E o que você acha que está acontecendo hoje com os 50 a mais? Você vê resistência ou você vê resiliência? Eu acho que, por exemplo, quando você fala de emprego, as empresas estão começando a mudar, porque elas estão vendo que pode contratar uma pessoa de 50 anos, mas até então a gente tinha empresas que botavam um teto de limite. Então, quando você chega a 65, a 60, você se aposenta da empresa, então você tem que sair. Então, as empresas estão começando a tirar esse teto. Não, você não precisa sair aos 65 anos. Se você é uma pessoa que tem potencial, continua entregando, tem energia e quer... E funciona. E funciona muito bem, porque eu tenho jovens que não têm energia, eu tenho pessoas mais velhas, mais maduras que têm muita energia. E a gente mesmo dentro da geriatria, e você trabalha na indústria farmacêutica também, você sabe disso, a gente hoje não trabalha dentro da geriatria com idade cronológica. Eu não me preocupo tanto com quantos anos a Renata tem, mas quanto que a Renata funciona com a idade que ela tem. Porque é o que você falou. Eu tenho paciente de 90 anos, Renata, que funciona melhor que o de 60.
que entrega muito mais, que tem muito mais energia, que viaja, que faz coisas, que cuida do neto, que vai com o bisneto. E tem aquele de 60 que está em casa o dia todo assistindo Netflix e não quer mais fazer nada. Então você vê que é muito uma questão de propósito, né? Então não tem muito a ver com a idade cronológica. Então essa ideia das empresas mudarem isso, olha que bacana, hein, gente? Estamos saindo desse negócio de teto. Ó, passou de 65, não pode mais trabalhar. Já tem gente aí entendendo que a vida mudou e que morrendo todo mundo com 100 anos, vai ter muita gente trabalhando com 70, 80, quem sabe 90, e muito bem, obrigado. Diga lá, Renata, conte mais pra gente. Eu fui umas 2 semanas atrás, eu fui numa palestra de empreendedoras mulheres. E aí é muito isso, né? Porque a mulher, como é que a gente vai empreender? Como é que a gente vai fazer uma coisa diferente? Então, serve pra todo mundo, né? Poxa, eu só faço isso, eu só sei fazer isso. Se eu for demitido, o que eu vou fazer da minha vida? Então, a gente tem que começar a pensar. Que outra coisa eu gosto de fazer? Talvez não vou ser a pessoa que trabalha em recursos humanos. Pode ser que eu mude completamente. Hoje eu faço canoa havaiana e aí eu tenho vários amigos que já saíram da canoa, montaram um clube e hoje administram um clube de canoa havaiana. Olha que então massa. Eu remo. E tem equipes de 70 a mais, tem equipes de 60 a mais. Então, assim, as pessoas estão vendo que elas podem mudar ao longo da vida. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. Como é que eu vou daqui a pouco, daqui a 10 anos? Como é que eu quero me ver daqui a 10 anos? A gente teve um podcast aqui com a Aline Pacheco e eu tava falando para ela, né, que a gente antigamente falava assim, Renata, o que você vai ser quando você crescer, né? E hoje a pergunta é, que tipo de velho você quer ser, né? O que você tá pretendendo? Porque a gente vai ter que pensar sobre isso, porque como é que vai ser lá na frente? Hoje você é uma pessoa que está se aposentando ainda com 60, 62 anos, Renata, ela vai viver mais 30. E a gente precisa começar a refletir o que eu quero fazer com essa idade, né? Que tipo de velho eu quero ser lá na frente? Porque senão você deixa a vida escoada pelas suas mãos e você vai perdendo o propósito. E quando perde o propósito, o que resta? O que fica? Né? Então, eu acho que essas mulheres e esses homens também... Eu lembro que eu fui uma vez fazer um trabalho para uma empresa de aviação, porque o índice de suicídio entre os pilotos é muito grande depois da aposentadoria. Porque eles não têm nada, eles não sabem fazer nada. Eles só fizeram voar a vida inteira. E detalhe, são pessoas que nunca conseguiram ficar muito dentro de casa. Eles não tiveram aquela vida familiar. Eles não acompanharam o crescimento dos filhos, dos netos, que eles estavam sempre voando, sempre viajando, uma rotina completamente fora do ambiente de normalidade de uma casa. E de repente, quando ele se aposenta, que ele vai para aquela casa, que tem hora do café da manhã, do almoço, do jantar, que tem a conta para pagar, que tem a dinâmica de uma casa funcionando, ele não dá conta daquilo. E a gente não para pensar muitas vezes nisso, né? Como é que você fica? E como é que você vê essa recolocação? Você acha que é mais fácil para as mulheres ou é mais fácil para os homens ou é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa, porém, assim... Eu acho que as pessoas têm muito viés inconsciente. Então, quando a gente fala de etarismo, as pessoas falam, eu não vou contratar a pessoa porque ela é mais velha, ela não vai dar conta, ela não vai ter energia. E aí a gente, enquanto 50 a mais, também faz esse viés com a gente. Eu não sei se eu vou dar conta. Por favor, eu preciso desse emprego. Não, gente, a gente tem experiência, a gente tem maturidade, a gente já passou por várias coisas que os jovens não passaram. Então, a gente tem que enaltecer aquilo que a gente faz bem. Então, não é você ficar, pelo amor de Deus, agora eu vou conseguir um emprego de 50 a mais, 60 a mais, o que seja. Não, gente, você é uma pessoa experiente, que tem uma história de vida enorme, que conhece muito, e sabe lidar com comportamento, sabe lidar com as pessoas. Então, isso faz uma diferença muito mais do que a galera mais nova. Muito mais do que a galera mais jovem. Por isso, a gente também está tendo um choque grande aí de gerações. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente respirar, olhar para dentro e falar assim, o que eu faço bem? E hoje em dia a gente tem muita facilidade, então eu posso aprender coisas novas na internet, de forma gratuita. Antigamente era muito mais difícil você mudar de profissão, você fazer uma coisa nova. Agora é muito mais fácil. Você está conectado ao mundo inteiro, então você consegue ter essa amabilidade, essa como é que fala? Mobilidade para fazer. E as pessoas mais velhas aí também tem muito medo da parte de computação, né? Então, assim, gente, vai aprender, pega o neto, pega o filho, conversa, não é um bicho de 7 cabeças, depois que você aprende, você adora. Então, eu acho assim, primeiro passo é olhar para si e falar, não, eu posso, eu quero e vou conseguir. Eu acho que esse é o primeiro ponto.
E me diz uma coisa, você está falando de computador, e aí a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial, que é ainda um tabu enorme, né? Tem muita gente que acha que a inteligência artificial, ela vai dominar o mundo, que ela vai acabar com todas as profissões e vai ficar só a inteligência artificial ali, né? E não é assim, né? E acho que jamais será. Então, assim, existe um contexto de inteligência artificial que também acho que nunca vai substituir os humanos, porque por trás dessa inteligência tem que ter uma pessoa, e no dia a dia das empresas, de tudo, as pessoas fazem diferença. Então eu acho que a inteligência talvez tenha vindo para auxiliar, ou alguns empregos nunca mais vão existir. Sim, mas muitos outros vão chegar, não é por aí? Exatamente. Como é que você vê isso hoje? Não, exatamente. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que a inteligência pode trazer pra gente. Então, o que ela pode trazer pra gente? Tempo. Porque eu vou ter lá milhões de dados e ela é muito mais rápida para analisar aqueles dados do que a gente. Então, ela vem muito para te ajudar, para fazer um diagnóstico de uma doença, que às vezes você vai olhar o mundo inteiro, você vai ter uma rastreabilidade no mundo inteiro que hoje você não tem trabalhando sozinha. Então, eu acho que a inteligência artificial, sim, vai tirar aqueles trabalhos que são muito burocráticos, que pode ser feito por uma máquina. Agora, o comportamento nunca vai ser feito por uma máquina. Então, lidar com pessoas, fazer a estratégia, decifrar o que está por trás do seu rosto. Por que você está olhando para mim assim? Você tá gostando do que eu estou falando? Você não está gostando do que eu estou falando? A máquina não consegue fazer isso. E a gente consegue muito bem fazer isso. Então, eu acho que as pessoas não têm que ter medo, mas as pessoas têm que ter medo, não podem emburrecer. Porque, por exemplo, hoje você vê, eu estava no bate-papo hoje no almoço, e uma pessoa falou, hoje no LinkedIn, 80% das pessoas usam o chat para fazer os textos. Perdem a sua autenticidade. Então, cuidado com isso, porque você também não pode dizer que aquilo ali é uma verdade absoluta. Então, você tem que ter a capacidade de analisar aqueles dados, analisar aquela informação. Será que é verdadeira? Será que não é verdadeira? Então, a inteligência artificial vem para ajudar, mas a gente, como humano, trabalha o comportamento, trabalha a estratégia, decifra. Eu acho que isso que faz a diferença, entendeu? E assim, ter realmente cuidado, inclusive para os que estão chegando agora. Eu tenho 2 filhos na faculdade, um de 19 e um de 18. O de 18 está fazendo jornalismo e o de 19 está fazendo psicologia. Muito bem. Arthur chega em casa um dia para mim e diz assim, falei, e aí, cara, como é que foi o trabalho, né, que eles estavam lá desenvolvendo? E eles estavam falando sobre a psicologia, não era ambiental, não, tem um outro nome que é falando sobre essas pessoas que passam pelas tragédias ambientais. Falei, nossa, que bacana, né? Tem uma estrutura nova acontecendo aí, justamente porque as tragédias realmente estão vindo com mais força e a gente precisa entender como é que ficam essas pessoas, esse pós-enchente, né? Aquela coisa toda, desabamento, aquela coisa toda. E aí eu falei, e aí, cara, como é que ficou o trabalho? Ele falou, pô, mãe, a professora cancelou. A gente vai ter que fazer tudo de novo, porque 80% de quem era 20 linhas fizeram tudo por IA. Eu falei, como é que é? 20 linhas? Ele falou, mãe. Aí a professora olhou e falou, cara, isso aqui é IA e eu não vou aceitar. Eu falei, gente, mas que psicólogo que vai ser esse? Aí amanhã chega uma pessoa que sofreu, né, um abalo imenso, que perdeu a família numa enchente, que desabou tudo. Como é que você vai, né, conversar e dialogar e trazer propósito para essa pessoa se você estudou só com a IA? Então, realmente é isso. A gente também tem que ter esse cuidado, que a IA não pode substituir esses valores que são tão importantes, né, Renata? Não, exato. Eu tô pensando, que você tá falando, eu tô pensando aqui. Uma profissão que não tinha, que hoje existe. Por exemplo, piloto de drone. Não existia drone. Hoje em dia existem drones gigantes que você tem uma pessoa por trás administrando aquele drone. Numa guerra, você aperta o botão para estourar uma bomba ou você não aperta o botão? Então, um drone, ele vai chegar ali e não quer saber se tem homem, mulher, sei lá o que for, e vai jogar aquela bomba. Você tem uma análise por trás daquilo que você pode mudar aquela história. Então, eu acho que é muito isso mesmo. A gente usar a inteligência artificial como um complemento, porque é importante. Às vezes, eu não escrevo tão bem, e aí eu posso usar a inteligência artificial para me ajudar a melhorar a forma com que eu escrevo. Mas o conteúdo, eu que tenho que fazer. Então, não dê para terceiros, que seja inteligência artificial ou pessoas, a sua responsabilidade. A responsabilidade é sua, você que tem que construir a sua vida, a sua carreira. Então, use de uma maneira bacana, que complemente você, mas a responsabilidade é sua, o potencial é seu, a estratégia é sua. Então, você continue fazendo isso, senão a gente vai emburrecer.
E me diga uma coisa, por exemplo, quando a gente está pensando nas empresas, você fala hoje que essa questão do teto, ela está modificando, né? Então, não importa, não tem mais o teto. De repente, olha, a minha empresa não vai trabalhar com isso, vai trabalhar com a sua função. A questão da intergeracionalidade. Então, assim, eu tenho gente nova e tenho gente mais velha. Como é que isso funciona hoje? Você acha que o jovem tem mais dificuldade em lidar com o mais velho ou o mais velho tem mais dificuldade para lidar com os mais novos? Eu acho que primeiro, eu acho que é muito bom. Porque a gente só tem inovação, só tem ideias diferentes quando as pessoas são diferentes dentro de uma organização. Então, quanto mais diverso for, melhor. Quanto mais gente complementa... Eu trabalho numa área de recursos humanos, eu não sou uma pessoa organizada, e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é muito organizada. Então, ele me complementa naquilo que eu não sou boa. E ele tem outras coisas boas e outras coisas ruins que eu posso complementar. Não ruins, mas que eu possa complementar. Então, eu acho que é muito bom ter essas duas gerações, vamos dizer assim, só que a geração mais velha tá com muito medo e a geração mais velha não quer entender a geração mais nova, porque fica, João, eles não têm paciência, não, eles não querem ficar na empresa mais, eles só falam de qualidade de vida. Vamos entender qual é a parte boa disso e vamos aproveitar que somos. Eu trabalhava até 10 horas da noite. Poxa, preciso trabalhar até 10 horas da noite? Eu posso parar e amanhã continuar? É tão urgente assim? Então, isso eu posso aproveitar e ganhar experiência com o jovem. E o jovem tem que olhar para o mais maduro e falar, gente, eu não preciso também... eu não vou ser gerente amanhã, eu não vou ser presidente amanhã. Eu tenho que amadurecer, eu tenho que passar por uma jornada para poder mudar. Então, eu acho que assim, é um aprendizado constante, mas a gente tem que parar para olhar e não só reclamar. Eu me lembro muito do meu pai, quando eu botava uma música no carro, e ele falava, essa música dessa geração horrível, e eu já faço isso. Nossa, esse funk, isso, aquilo. Então, sempre vai ter essas diferenças entre gerações, mas o que a gente precisa fazer é, o que eles têm de bom, o que a outra tem de bom, e vamos aproveitar, e vamos unir. Vocês estão ouvindo isso? Olha que coisa sensacional. E isso é uma coisa que a gente fala muito aqui. A gente tem que entender que quando todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando, minha gente. As grandes ideias, os grandes movimentos, eles acontecem justamente das diferenças de opinião. Então, não é ruim ter opinião diferente. A gente pode discutir, conversar, e é isso que faz a gente crescer. Então, para um pouquinho de falar que tudo que é antigo é péssimo, ou que tudo que é novo também é péssimo porque a gente acha que não vale a pena. E é essa diferença, são essas dicotomias que tem de um polo para outro é que faz muitas vezes a gente ter essa conversa que a gente está tendo aqui. E aí, Renata, você me fez lembrar de um momento que eu estou vivendo, né? Quando a gente chegou aqui, eu conversando com você, né? Dos meus movimentos de rede social, que para mim é muito difícil, porque eu não sou influencer. Falam que eu sou, mas eu não sou influencer, eu sou médica, né? E assim, eu tenho tentado trazer uma palavra de qualidade, falas realmente científicas, mas de uma forma leve. E aí, falando das redes sociais, eu só tinha Facebook, eu levei muito tempo a migrar para o Instagram e por conta dos meus filhos. E falaram, mãe, mas olha só, eu falei, meu filho, mas veja bem, eu gosto de velho, e velho gosta de Instagram, velho gosta de Facebook. Aí ele, mãe, mas o neto do velho não gosta de Facebook. Facebook é muito chato, você tem que ir para o Instagram, porque se eu precisasse de uma geriatra para você, eu não ia procurar no Facebook, eu ia procurar no Instagram. Ele tem razão. Muito bem. E aí ficou ali Facebook, Instagram, e agora a gente tá no YouTube, que também era uma grande dificuldade para mim, e tem uma outra plataforma, TikTok, essa coisa toda, que eu nunca entrei. E eu tenho uma resistência gigantesca. E aí o mais velho virou para mim e falou assim, ele falou com uma propriedade, sabe? Ele falou assim, você tem que entender que essa é a plataforma maior de comunicação do mundo atual, goste você ou não. Eu falei, nossa... Uau, né? E aí, o mais novo, que tá fazendo jornalismo, quando eu mandei o primeiro episódio da gente, e a Kátia Golpfer, que fez o primeiro episódio, ele assistiu e disse pra mim exatamente isso. Ele falou, mãe, sabe o que eu mais gostei? Foi quando a Kátia falou que ela ouviu o que as filhas tinham para dizer. Porque às vezes vocês não querem parar para ouvir, porque vocês sempre acham que a gente não sabe. E foi legal ela ter dado ouvidos. Eu falei, uau! E olha como eles pararam para ouvir o podcast. Então é exatamente o que você está falando, né, Renata? Às vezes a gente tem muita dificuldade em lidar com o que a gente não tem controle ou o que a gente não conhece bem. Isso serve para o jovem e serve para o velho também. Concordo plenamente. E aí, quando a gente fala
eu acho que tem um problema que você falou, porque a gente não quer ouvir o mais jovem, porque o mais jovem não sabe daquilo que ele está falando. E aí é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado, que é que a gente acha que a gente sabe tudo. E aí também não escuta os outros. Então, assim, para que a coisa dê certo, para que a coisa inove, faça coisas diferentes, então você teve que entrar no Instagram, agora você tá no YouTube, daqui a pouco você vai estar no TikTok, enfim, é escutar as pessoas e não ter essa barreira e aprender coisas novas. Então você já tá numa outra profissão, você tem a sua profissão de médica, mas você tem sua profissão de influência no momento que você tá lidando com o público e passando todas essas mensagens. Então você já tá fazendo essa migração, pode ser que você continue nessas duas carreiras para sempre, mas você transitou muito bem nisso. Então, eu acho que estar aberto para aprender é muito importante, porque senão a gente fica muito engessado. Então, e óbvio que as coisas podem ser difíceis, mas no momento que a gente faz e que a gente dá o primeiro passo, vai ficando mais fácil. Então, eu acho que o importante também é não só você ter sua autoestima e ver o que você é bom, mas estar aberto para outras coisas, para coisas novas. E às vezes a gente pode surgir uma profissão para mim aqui daqui a 10 anos que eu nem tenho noção, mas como eu gosto de falar, como você gosta de falar, como você fala bem, como você tem uma presença bacana, naturalmente você foi migrando para isso, como pode acontecer com qualquer um. E me diga uma coisa, quando você pensa, né, na sua carreira, na Renata, né, você imagina você daqui a 10 anos trabalhando nesse universo, ou você consegue se imaginar numa outra carreira? Tem alguma coisa que você fala assim, Roberta, eu podia ter feito isso, que eu ia ficar muito feliz, eu ia ser muito massa se eu tivesse feito isso aí. Não, desde nova eu sempre tive assim, eu sempre gostei de ajudar aquelas pessoas que tinham um propósito, mas não sabiam como ir buscar aquilo. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de desenvolver, assim, não é eu desenvolver essa pessoa, mas, olha, pensa nesses caminhos que você pode ser que dê certo. Você ia ser uma ótima psicóloga, por exemplo. Né? Eu pensei em fazer, eu tava pensando em fazer psicologia, eu acho que eu vou fazer faculdade de psicologia. São 5 anos, passa rápido, e eu tô pensando nisso, ou psicanálise, alguma coisa desse tipo. Então, eu não me vejo parada, até porque, gente, a gente vai viver muitos anos. Imagina você ficar 24 horas por dia em casa vendo... Eu adoro Netflix, adoro série, adoro televisão. Mas tem um limite. Mas tem um limite, a gente tem que estar com a cabeça ativa. Então, eu acho que é muito esse caminho. Eu acho que eu posso trabalhar, achar algum outro trabalho que realmente eu continue fazendo isso, que é desenvolver as pessoas. Seja um coach, seja a faculdade de psicologia, se realmente eu fizer... andar aí por esses caminhos. Quais as profissões que você poderia me listar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, que acabaram de vez, que não vai ter volta, e coisas que vão acontecer ainda? Por exemplo, o meu avô, ele era encadernador de livro. Nossa. Isso é uma coisa que não existe mais, né? Então, assim, eu tenho uma memória afetiva, assim, a minha vida com os meus avós, eu sou geriatra por causa dos meus avós, e eu nunca tive ninguém melhor da minha vida do que os meus avós. Mesmo meu pai e minha mãe, que eu sempre amei, mas, assim, os meus avós eram coisas, assim, muito potentes na minha vida, e são até hoje muito potentes na minha vida. E o vovô Walter, ele era encadernador, tanto que meu avô, ele tinha uma mão em garra, porque uma vez a guilhotina pegou na mão dele, e naquela época não tinha reconstrução, então a mão dele realmente ficou em garra, e ainda assim ele reaprendeu a fazer tudo, mesmo com a mão, com aquela dificuldade. E ele fazia, as pessoas levavam, para quem não conhece, gente, o encadernador, você pegava um livro, levava para o encadernador para ele mudar a capa, para ele fazer uma capa de couro, uma capa grossa, e colocava letrinhas, assim, era tudo muito lindo. E o vovô, as pessoas muitas vezes levavam, e as pessoas não iam buscar o livro. Então eu ficava fascinada com aquele volume de livro que o vovô tinha em casa. Então eu, com 10 anos, eu li Papillon, O Homem que Fugiu do Inferno. A vovó ficava horrorizada com aquilo, mas eu achava maravilhoso aquele monte de livro. E aí, no Natal, eu pedi pro Papai Noel o livro de receitas da vovó, porque eu amava, sempre adorei cozinhar, e eu achava lindo aquele livro de receita da vovó. E o vovô, então, encadernou o livro da vovó e colocou lá, e a vovó fez uma dedicatória para mim, e eu nunca me esqueci, eu tenho o livro de vovó até hoje. Bacana. Então, eu tenho essas memórias afetivas muito positivas. Mas encadernador de livro não existe mais, né? Quais profissões, assim, que sumiram? Porque, por exemplo, eu acho que radiologista dentro da medicina é uma profissão que tende a desaparecer. Eu acho que daqui a uns anos o radiologista, né, o médico responsável pelo laudo de imagem,
esse personagem dentro da medicina, acho que não vai ter mais. O que você acha disso? Eu acho que pode acabar, porque a inteligência artificial vai ter essa capacidade, vai ter a foto e ela vai analisar aquilo. Mas, por exemplo, o médico, que é aquele que vai dar o diagnóstico, aquele que vai dizer qual é o tratamento, esse nunca vai acabar. Então, o que vai acabar? São aquelas tarefas que são muito burocráticas, emburrecedoras, que você faz aquilo da mesma forma. Por exemplo, eu tenho pessoas... eu trabalho em recursos humanos. A área de departamento pessoal é uma área que eu tenho que pagar o salário no dia tal, eu tenho que fazer não sei o que, tá, tudo conta, tudo... Se eu não chegar nesse momento e ter uma estratégia de decifrar aqueles números, de entender o porquê daquilo tudo, eu vou ficar para trás. Então, assim, se você é um profissional que está numa área que você acha que vai acabar... O que nessa área você pode fazer que seja diferente, que seja o core business daquele negócio? Então, é você olhar para aquilo e fazer... analisar, estar perto do médico e analisar aquele material. Então, acho basicamente isso. Eu acho que a gente tem que parar com essa burocracia, isso vai descer, a gente vai ganhar tempo, vai ganhar energia para fazer outras coisas e começar a pensar mais. E hoje em dia as pessoas estão deixando de pensar um pouco, porque você tem lá o computador que faz para você tem a inteligência artificial que faz para você, então a gente tem que tomar muito cuidado nessa transição, que é não deixar que a máquina faça tudo para você e pense por você. Então eu acho que você tem que analisar, você tem que conhecer o todo. Numa empresa, você tem que conhecer o que a empresa faz como um todo, qual é a estratégia da organização, não ficar só no seu mundinho, o que eu posso fazer diferente para melhorar o meu trabalho. Então, as conexões, eu acho que as conexões também são muito importantes. A gente fala muito de relacionamento. Empresa, a gente sempre tem... Todo mundo fala na empresa. A gente contrata pela parte técnica e demite pelo comportamento. Sim. Então, o que é importante? É o comportamento. É como eu me porto dentro de uma organização. Se eu tenho um potencial, eu vou contratar alguém que tem potencial. Eu não preciso contratar alguém que vai resolver meu problema naquele minuto. Eu quero uma pessoa que seja ou nova, ou velha, ou branca, ou preta, que vá ficar ali e tenha potencial para fazer outras coisas. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar assim, de uma maneira mais ampla. Vocês estão entendendo, né, gente? Inteligência artificial é para auxiliar, mas ela também pode emburrecer todo mundo na mesma proporção. Quando a gente acha que ela vai nos substituir, a gente acaba dando à inteligência artificial um poder maior até do que ela verdadeiramente tem. Essa é a grande questão. Então, reaprender todos os dias é muito importante. E todos os dias a gente tem que aprender alguma coisa. Eu, como médica, se eu todos os dias não estudar, nunca eu vou ter a capacidade da inteligência artificial de captar por exemplo, todos os artigos que saem no dia e vou ler. Não é possível fazer isso. Mas eu tenho que ter o discernimento de entender o que é bom, o que não funciona, o que funciona, quais são os melhores caminhos. Isso, a humanidade, é o que a gente tem de mais humano e é aquilo que vai funcionar. E é isso que a gente está trazendo aqui e é isso que a gente não pode perder. Renata, falando nisso, né, nesse olhar, e eu vejo muito que essa coisa que você falou de emburrecer muitas vezes, né, da gente ficar quadradinho ali, fechado no mesmo ambiente, acaba não permitindo as pessoas, inclusive, explorarem novas possibilidades. Porque você acaba ficando fechada naquela ideia, né? Então, assim, deixa que joga para IA que ela responde. Joga para IA que ela responde. Eu vejo pessoas hoje falando que não sabem mais escrever. Não sabe escrever o próprio nome, não sabe assinar. Não conseguem mais, né? E eu acho que isso também a gente vai precisar começar a dar uma revisitada, né? E entendendo que a gente tem que recuperar algumas coisas aí, porque senão vai ficando cada vez mais estranho. O que você acha que daqui a 20 anos não vai ter, por exemplo, mais caderno, caneta, que ninguém vai mais escrever com a própria grafia? Eu acho que até pode acontecer. Eu acho que você pode escrever no computador de alguma outra forma, porque a gente também está falando da sustentabilidade. Então, por que eu vou fazer caderno se eu não preciso de caderno? Por que eu vou gastar celulose? Por que eu vou fazer isso? Então, tem coisas que vão sumindo também porque não tem necessidade. E aí eu posso escrever muito bem, eu vou ter que aprender a escrever num tablet, por exemplo. Hoje a gente já assina vários documentos num tablet. Então, eu acho que é esse olhar, o que realmente é bom pra gente, o bom pra humanidade, se eu posso parar de fazer com que o meio ambiente fique ruim, isso é bom. Então, e aí eu vou descobrir uma outra maneira para poder trabalhar. Então, eu acho que é muito por aí. Eu acho que a gente consegue aí o equilíbrio, né? Eu acho que a gente consegue o equilíbrio. E nesse modelo, você acha que as mulheres
como a gente tem visto aí, a gente tem ouvido falar muito dessas mulheres, da economia prateada, e mulheres empreendedoras até muito mais do que os homens. Será que o futuro são as mulheres dominar o mundo? Eu acho que elas já estão dominando. A minha empresa, por exemplo, onde eu trabalho, 51% são mulheres. 51%. E quando você faz processo seletivo, as mulheres estão dando show. Elas conhecem o que a empresa faz, elas vão no mercado buscar os produtos que elas vão trabalhar. Então, assim, as mulheres estão realmente muito mais preparadas do que os homens. Então, eu acho que isso é um ponto para os homens, inclusive, que eles olhem para isso, porque eles não fiquem para trás, porque é muito importante a gente ter homens e mulheres, não pode ser um mundo só de mulher. Mas as mulheres estão empreendendo muito. Mas as mulheres já faziam isso, né? A gente ficava um pouquinho na sombra, porque o homem é que aparecia. Mas sempre administramos casa, filho, tudo ao mesmo tempo, às vezes com o emprego fora. Então, a gente já tem esse DNA e a gente só está aparecendo mais e tendo coragem. Eu acho que agora a palavra que as mulheres estão tendo é mais coragem também. E é uma coragem de saber que pode fazer numa outra instância e se desvincular também daquela necessidade de estar completamente atrelada ao marido, da dependência desse marido. Essas mulheres começam a descobrir que elas podem sim sair de casa, que continuam casadas, mas que isso não as impede de sair de casa, de ter uma carreira, de ter uma produtividade e que isso não diminui elas como mulher, não diminui como mãe, não diminui como esposa, porque acho que era também uma coisa que a gente era colocado nesse pacotinho. Não, mas uma boa mãe, né? Você, para ser uma boa mãe, você tem que estar dedicada àquela criança. Você, para ser uma boa esposa, você tem que estar dentro daquela casa. E eu acho que esse lugar é que foi também sendo modificado e essas mulheres se sentiram permitidas a sair, não deixar de ser a esposa, a mãe, né, tudo isso, mas com o direito de também ser uma funcionária, uma empreendedora, uma empresária. Eu acho que isso mudou também. Eu acho que tá mudando, mas eu acho que a gente ainda, a gente mesmo, as mulheres, precisam se desprender. Vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho duas filhas, uma de 24, uma de 23, mas quando elas eram pequenininhas, eu estava fazendo pós-graduação de noite, eu trabalhava o dia inteiro, fui fazer pós-graduação de noite e era uma festa junina delas no colégio. E eu não podia ir, porque eu tinha uma prova na pós-graduação. E aí meu marido, eu chorava tanto nessa pós-graduação, como é que eu não vou estar lá? A culpa, como é que eu não vou estar lá, minhas filhas não estão me vendo na festa junina, ai, eu sou uma péssima mãe porque eu não estou na festa junina, vou perder, não vou sair na foto. E aí a gente se culpa por isso, mas, gente, não dá para fazer tudo no mundo. E hoje elas têm orgulho do que eu faço, do trabalho que eu tenho, como é que a profissão que eu segui. Então isso é muito bacana de ver. O seu lugar, né? Eu não prejudiquei em nenhum momento elas porque eu não fui naquela festa junina. Pelo contrário, eu fiz outras coisas que elas acharam muito bacana. Então esse equilíbrio é importante e a culpa, a gente precisa não ter culpa. Porque sempre botaram a culpa na gente, né? De ser a melhor esposa, de ser a melhor mãe, de ser a mulher mais bonita, de ser a mulher mais magra, de ser a mulher mais jovem, tem que fazer ginástica. Gente, não dá. Você escolhe o que você gosta, faz o que puder e faz o que tem que ser feito. Eu sou péssima cozinha. Você falou que você gosta de cozinhar. Eu sou péssima, não faço nada. Quem cozinha lá em casa é meu marido e aí minhas filhas às vezes. Mas eu sei que eu não sou boa em cozinhar, mas eu sou boa em outras coisas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Minha casa é bonita, arrumada, porque eu gosto de arrumar a casa, mas não gosto de cozinhar. E tá tudo bem. Isso me lembra eu não sei se você acompanhou, acho que tem umas 2 semanas, e eu fiquei muito impactada com essa fala. Eles têm discutido muito por que os remakes de novela não têm funcionado, né? Então, tem emissoras aí que estão perdendo muito com esses remakes que não tá funcionando. E por quê, né? E a gente tem que lembrar isso, que esses remakes, quando você tenta ser muito fidedigno à história original, aquela história aconteceu 20, 30 anos atrás. Então, muitas coisas não fazem sentido. E por que eu tô falando isso? Porque teve uma cena da Odete Roitman, né? Que foi uma cena extremamente potente e emblemática, que mobilizou, eu não estou acompanhando a novela, mas a cena me chamou muita atenção, e aí logo depois eu li que eles estavam revendo, né, dentro da própria Rede Globo, como é que ia ser, porque a Odete não está sendo odiada, né, a Odete que foi odiada há
30 anos atrás, ela não está sendo odiada. E que não pode, porque tem que trazer a ideia original da novela. Ok. Mas a cena é fantástica, porque ela tem uma briga com o filho xinga ela, dizendo milhões de coisas pra ela, da mulher horrorosa que ela era, da péssima mãe que ela era, aquela coisa toda. Só que ela passa mal e a cena se passa no hospital. Com eles ali dialogando, ela mais calma, ele também, e eles entrando em diálogo. E ela diz pra ele o seguinte: talvez eu tenha nascido para ser pai. Veja bem, né? E eu não era para eu ter sido mãe, eu tinha que ter sido pai. Desses pais ausentes, que nunca estão ali, mas que são provedores e que são exemplos. Então, e aí talvez vocês me amassem. Olha que coisa sensacional, é fortíssimo. E é isso que você está falando, porque o seu marido, o meu marido, o marido de todas nós aqui que estamos vendo o podcast, jamais iria chorar porque não foi na festa junina do filho. Porque ele está num lugar do provedor, do lugar daquele homem que ele não foi porque ele tinha um motivo nobre para estar ali. Mas quando é a mulher, não existe motivo nobre para nós não estarmos presentes ali. Essa fala de nós estarmos no trabalho, isso não, para a mulher não é nobre, porque a gente não está naquele lugar do provedor, não está. Então, quando ela diz para esse filho que ele amaria ela se ela fosse aquele pai ausente, que nunca está presente, mas que provê e que... Então ela seria amada, porque verdadeiramente é assim que ainda funciona até hoje. E eu achei esse diálogo espetacular, porque está falando exatamente o que você está falando aí, da culpa que você carregou por algo que você não estava à toa. Você não simplesmente estava em casa, sem fazer nada, falando, não quero ir, não vou, deixa elas para lá. Não era isso. Mas ainda assim você se sentiu culpada. E quando é que os pais têm culpa sobre isso? Nunca. Não, verdade, né? Mas eu acho também que a gente também bota muito, a gente também deixa, a gente tira muitos homens também do negócio, da proximidade, né? Então, por exemplo, mãe, deixa que eu faço, eu que vou dar o banho, não deixa, meu marido não sabe dar o banho bem. Eu vou trocar a fralda porque meu marido não sabe, me dá aqui porque você não sabe tomar conta. Então, eu até brinco que quando eu era pequena, as minhas filhas eram pequenas, se eu me separasse do meu marido, elas iam morar com ele, porque ele era muito melhor pai do que eu, porque ele tem muito mais mobilidade, porque ele trabalha, ele empresário, então ele trabalha com horários mais flexíveis, eu trabalhava o dia inteiro, então ele podia, às vezes, pegar na escola, podia levar para almoçar, podia fazer outras coisas, ele sempre deu banho, ele sempre trocou a fralda, então ele sempre foi um ótimo parceiro. E aí eu brincava, gente, se um dia eu não posso me separar, porque se eu me separar, minhas filhas vão morar com o pai. Ele. Então eu falei, não posso fazer isso. Então, assim, a gente também, enquanto mulher, tem que entender que a gente também tem que dar poder para eles dividirem com a gente. Ou a gente fala assim, poxa, que legal, ontem meu marido lavou a louça. Gente, você não tem que agradecer que o marido lavou a louça. Não é nenhum mérito, né? Não é mérito nenhum. Você tem que lavar a louça. Sujou o prato, você lava a louça. Então, a gente, às vezes, cai nessa armadilha, né? E eu acho que esse ponto também é importante. Aí a gente fica muito sobrecarregada, porque a gente bota tudo na nossa conta e o cara vai. Porque, ok, ninguém tá me pedindo pra fazer. Não tem porquê. Pode nem ser uma pessoa ruim, mas não tem porquê. Porque você quer fazer tudo, você faz. Eu não vou fazer, eu vou ficar no sofá vendo televisão. Então, eu acho que a gente também tem que ter esse olhar um pouco mais amplo, dizer assim, quanto eu boto de culpa, quanto eu faço errado nesse papel, né? Porque eu falo isso dentro do consultório, por exemplo, com filhos que têm o pai com uma demência, né? E aí tem sempre um que cuida e 4 que reclamam, né? E tem sempre aquele que fala assim, não, porque ela não sabe dar banho. Não, porque ela não faz. Eu falo, olha só, então não reclama. Cada um faz do seu jeito. Ou você divide as tarefas, ou você não pode reclamar de só fazer a tarefa. Porque se você acha que ninguém é tão competente quanto, não tem pra onde correr. Você vai ter que fazer tudo sozinho. E não tem como reclamar. Gente, que papo incrível. A gente poderia ficar aqui, acho que mais 4, 5, 10 episódios falando sobre tudo isso, para vocês verem como a gente precisa, muitas vezes, pensar e refletir, e sempre lembrar que refazer a rota não é demérito para ninguém. Se chegou naquele ponto que você acha que pode fazer diferente, bora recomeçar, bora restartar, bora refletir sobre qual é a melhor estratégia para você recomeçar, seja lá que ponto que for. Seja num novo trabalho, seja num novo casamento, num novo empreendimento, numa nova situação social que você pense que possa ser melhor para você, não importa. Mas a gente pode sempre aí refazer a trajetória, mas a gente tem que estar disposto para isso. E é isso que a gente conversou sobre isso aqui. E para terminar o nosso podcast, porque uma hora tem que acabar, eu quero te fazer 2 perguntas, Renata. O que te pira
e o que te inspira. Todo podcast aqui a gente termina com essas duas questões. O que te pira, o que te causa desconforto, o que te causa mal-estar, mas o que te inspira na mesma proporção. Bom, uma coisa que me dá muito mal-estar, que é horrível que eu vou falar, eu sou muito rápida de fazer as coisas. Então, tipo, olha, vou pegar essa caneca aqui e vou botar ali. E aí você espera alguém vir para tirar a caneca. Não, eu já peguei a caneca, já botei ali, já fiz outra coisa aqui. Então, eu não gosto das pessoas que ficam deixando as coisas passarem. Isso Procrastinação não é o seu nome. Isso me irrita profundamente. Isso te pira. A pessoa que vai procrastinando ali... Por que não faz? Vou lá e faço. Então, às vezes, mas aí também às vezes tem um lado ruim, porque às vezes você tem que deixar o outro fazer mesmo. Exatamente. Não é você que tem que fazer. Então, para liderança, então, para trabalhar, é muito importante você ter essa paciência, porque você vai dar diretriz para a pessoa e ela vai fazer. É ela que tem que fazer, ela que tem que entregar o trabalho, não é o gestor, né? Quem entrega o trabalho é a pessoa da sua equipe. Então, isso é uma coisa que me irrita, mas ao mesmo tempo eu tenho que me segurar, porque eu preciso que as pessoas também tenham o tempo dela, que elas façam como elas têm que fazer e que elas aprendam. Então, isso me irrita muito. E o que eu gosto muito, como é que você falou? Que não é pira? O que te inspira? Eu gosto muito... Eu gosto muito da família. Eu acho que estar com a família, eu acho que hoje eu aprendo muito com as minhas filhas. Eu acho que elas são muito melhores do que eu. Eu acho que a gente, quando bota um filho no mundo, a gente quer que eles sejam melhores que a gente, né? E eu aprendo muito com eles e com meu marido, porque eles são completos. Lá em casa, todo mundo é do mesmo signo, todo mundo é de fogo. E aí todo mundo tem uma personalidade forte. Então a gente aprende muito um com o outro. Então eu acho que essa escuta, você escutar e trocar isso com a família e aproveitar a família, eu acho que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar com eles. Então isso te inspira? Isso me inspira. E por que você disse que as meninas são melhores que você? O que você acha que elas já estão fazendo melhor que você? Meninas, elas têm o mundo da sustentabilidade, elas são muito melhores que a gente, né? Elas fazem mãe, não pode fazer isso. No mundo da diversidade também, mãe, você não pode falar isso. Incrível. Pelo amor de Deus. Eu falo, Rafaela, mas eu não tô fazendo por maldade. Não, mãe, mas você não pode nem falar e nem pensar. Então, assim, tem várias coisas no mundo que eu aprendo com elas. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Então, elas aprendem comigo alguma coisa que eu acho que dá maturidade para elas, mas eu aprendo muito com elas, porque elas têm uma visão diferente que eu tenho. Maravilha, gente. Não poderíamos ter tido um podcast melhor. Você não pode perder. Eu tenho certeza que cada pessoa que ouviu o nosso podcast hoje aprendeu alguma coisa, abriu a sua cabeça para alguma outra perspectiva, outras expectativas e, por que não, novas possibilidades de trazer conhecimento, de mudar a rota, que é sempre tão importante. Velho Pod é isso, experiências que inspiram todos os dias para a gente fazer da nossa vida melhor e, quem sabe, inspirar outras pessoas também. Fica com a gente aqui, ativa o sininho aí, fala para todo mundo, compartilhe nosso conteúdo e até o próximo episódio. Beijo!